Senhores, vou começar aqui uma discussão, né, sobre um assunto que muita gente me pergunta, não só nesse grupo, mas em outro, e até os clientes perguntam também. Mas sobre o mito da grande complexidade de gerar prompts. Né? Ok, tem até a atividade prompt engineer e tem algumas qualificações para essas posições, mas não é assim um bicho de sete cabeças, né? Não, nós não estamos falando nada aqui que requer alguma formação muito específica e vale a pena separar um pouco o que é gerar prompt para um chatbot do que é gerar prompt para um gerador de imagem ou para um gerador de partituras musicais ou para um gerador de vídeo, etc. Aqui a gente vai passar rapidamente pelo que significa gerar prompts ou gerar questões ou interações, né? Iniciar um chat com um chatbot, no caso o ChatGPT, e depois a gente vai passar para a geração de prompts para geradores de imagem. Então, por exemplo, no caso do ChatGPT, tem perguntando a ele mesmo, né? Ah, você pode ter, por exemplo, no caso do modelo padrão, que é até mais detalhado, mas se você perguntar no GPT-4, também vai gerar a mesma coisa. Então aqui, basicamente, perguntei a ele quais são as diretrizes, né? E para gerar um prompt, uma pergunta, de tal maneira a obter uma resposta confiável e completa, né, sobre o assunto. E as dicas não são assim nada do outro mundo, né? Ou seja, ser específico, definir claramente qual é a pergunta. Usar a linguagem precisa, evitar ambiguidade, evitar, né, contradições dentro da própria pergunta. Perguntar uma pergunta de cada vez, né, fazer uma pergunta de cada vez. Incluir contexto, informação de background, ou seja, colocar dentro de um contexto quando é necessário, já que é justamente para reduzir a ambiguidade e aumentar a precisão da pergunta, você às vezes tem que colocar um contexto, né? Ou seja, você perguntar sobre o que é laser do ponto de vista físico é uma coisa, né? Se você perguntar o que é laser do ponto de vista de aplicação, o negócio é outro. Então, você contextualizar a pergunta para ter uma resposta também contextualizada dentro do escopo que você deseja. Quando você quiser respostas detalhadas, esclarecer isso, né? Encorajar a abordagem, a análise crítica pelo chatbot, ou seja, pedir para ele analisar diferentes abordagens, diferentes ideias sobre o mesmo assunto. Novamente, limitar o escopo, né? Se você está perguntando sobre guerra na Ucrânia, você pode chegar, eu quero só os eventos entre dezembro de 2022 e março de 2023. É uma forma de você especificar. E, obviamente, num processo iterativo e interativo, você ir refinando a pergunta, fazendo novas, mudando a abordagem, etc. Se vocês olharem esse conjunto aqui de instruções, não é diferente do que seria um conjunto de instruções para você entrevistar um humano. Né? Se você fosse dar um script para um jornalista fazer uma entrevista, não seria muito diferente disso aqui, não. Então, não tem muito mistério. Você não tem que ser. Não tem que fazer uma nova faculdade, nem tem que fazer um curso específico. É aprender a fazer pergunta, né, numa interação, num chat, num diálogo,
fazer as perguntas de forma a você delimitar as respostas para aquilo que você deseja, para que não fique divagando o diálogo para o que você não deseja. O nível de detalhamento, né, quando você vai criar um chat novo, você tem aqui as alternativas. Né? Você pode usar para quem tem a conta Plus, né, você pode usar o GPT 3.5, que é o default, e aí você tem uma menor capacidade de encadeamento lógico, você tem uma velocidade maior e ele acaba sendo, às vezes, prolixo demais. Né? Não é tão conciso. Se você vai para o GPT-4, né, você tem uma maior capacidade de encadeamento lógico, uma menor velocidade, que é decorrente do primeiro, e você é mais conciso. O que não quer dizer que você não possa receber uma resposta detalhada do GPT-4. É só você pedir isso. Só você, na pergunta, né, no prompt, você requisitar que seja a resposta detalhada. Então, realmente, assim, do ponto de vista de criar um prompt ou uma questão para um chatbot, não tem nenhum treinamento específico, não. Não tem nenhum grande mistério. É exatamente o que você faria para entrevistar um humano, um especialista humano sobre um determinado assunto, sendo que você quer focar a sua entrevista dentro do que você está tentando obter de informação dele. Então não tem muita diferença. No caso de geração de prompts para geração de imagem, existe até um mercado bastante ativo hoje, né? Inclusive marketplaces de prompt. Né? Tem gente vendendo e comprando prompt. Então você encontra, isso aqui é um marketplace famoso, né? Você tem pessoal que vai postando aqui prompts que podem ser usados para inserir em geradores de imagem, geradores de vídeo, geradores de texto. Mas não é tão necessário, ou seja, tem também os sites gratuitos que geram um prompt simples, mas realmente não é uma coisa assim, também não é um bicho de sete cabeças. É diferente gerar o prompt para o chatbot, porque você tem uma série de características, né, na geração de imagens. Você quer ela mais fotográfica ou mais parecida com uma pintura, mais abstrata, mais concreta, mais fotorrealista, mais difusa, enfim, com cores mais suaves ou com cores mais intensas. Então, você tem alguns truques, mas também não seria muito diferente do que você apresentaria de requisitos a um artista humano. Né? Então, só para ilustrar aqui, usando o Night Café, que eu uso bastante, uso até mais do que o Midjourney, apesar do Midjourney ter a conta paga, eu vou iniciar aqui um processo de criação e você pode escolher os algoritmos, né? O Netcafé tem, além do Stable Diffusion, que é o melhor deles, tem o DALL-E 2, que também é bom assim do ponto de vista de geração de imagens muito padrão e com pouco artísticas e mais modelos para usar em propaganda, etc. Tem outros algoritmos mais abstratos, e tem inclusive um que permite você trazer uma foto e colocar dentro de um contexto artístico, uma foto sua, qualquer foto, e colocar dentro de um contexto artístico. Mas a gente vai aqui usar o Stable Diffusion. Você tem lá várias versões, né? 1.5, etc. Inclusive o Stable Diffusion Excel, que está em beta. Vamos usar ele aqui. E na hora de inserir o prompt, você pode inserir o prompt aqui. Ele tem até geração aleatória. Mas você pode também buscar alguma coisa. Né? Muitos geradores de imagem têm bancos de prompts.
não é só o Night Café. Por exemplo, no Midjourney, se você está usando a interface via Discord, que é a mais comum, você pode simplesmente sair procurando, né, dentro do feed do Discord os prompts e usá-los, né, simplesmente repeti-los. Aqui você tem várias sugestões, então você pode, por exemplo, pegar esse aqui, né, uma imagem aqui de um castelo, ele já gerou o prompt. Você pode, inclusive, também chegar e acrescentar um novo prompt e usar um prompt negativo. Inclusive, tem um default, né, para prompt negativo. Mas você pode adicionar um outro positivo. O prompt negativo é para excluir, né? Ou seja, o que você não quer na imagem. Né? Aí eu cliquei aqui, ele já preencheu aqui o prompt. Aí vamos dizer que eu queira mudar alguma coisa. Eu não quero. Tá deep color, fantástico. Mas eu não quero splash screen. Eu quero high contrast. High contrast. Você tem modificadores também, etc. Mas aqui a gente vai entrar, não vai parar nunca. E aí você vai lá e manda criar. Ele vai usando os créditos aqui, o Netcafé te dá 5 créditos diários, o que dá. A cada 2 dias dá para gerar confortavelmente pelo menos aí 3 imagens a cada 2 dias. Aí ele gerou aqui, eu pedi high contrast, então saiu menos difusa a imagem do que estava naquela. Você pode escolher uma e fazer um download da que você escolheu, né? E especificamente, ou pode publicar. Né? E isso fica guardado lá na sua biblioteca de criações. Aqui tem várias criações que eu usei. Né? E então, por exemplo, aqui ele guarda os prompts, né? E o algoritmo que usou. Aqui foi Stable Diffusion. Aqui foi o Dolly 2. E é importante, por exemplo, aqui, eu tenho aqui um prompt sobre um pub inglês do século XIX. Se você coloca que você quer uma imagem interna, ele vai produzir uma coisa bem diferente do que se você não colocar nada ou colocar que é uma imagem externa. Né? A diferença desses dois prompts aqui, dessas duas imagens, é que um prompt diz que eu quero uma imagem interna, o outro não diz nada. Quero produzir uma imagem de fachada, muito artística e tudo, mas não tem interno. Esse aqui é uma imagem interna. Ele guarda todos os seus prompts aqui, ou seja, você pode criar a sua própria biblioteca de prompts. Então é isso, senhores. Depois eu vou mandar algum material também aqui sobre o próprio o Clipchamp que eu usei para produzir esse vídeo. E se quiserem encaminhar perguntas, é só mandar bala. Agradeço, até mais.